Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp e da TV Câmara que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana recebemos representantes do poder público e pesquisadores para falar dos problemas da cidade e apontar também as possíveis soluções. E hoje fazemos um balanço da gestão do prefeito Clodoaldo Gazeta. Quem ajuda a fomentar a discussão hoje é a jornalista da TV e Rádio Câmara, Lidiane Oliveira. Obrigada, Lid. Obrigada pelo convite, obrigada também pela sintonia de todos aqui pela TV e pela rádio. E a gente recebe o próprio prefeito para debater a gestão dele, Clodoaldo Gazeta. É um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço e vamos poder conversar um pouco sobre a cidade, os projetos, as ações e estamos à disposição para as perguntas. E neste programa de estreia, 2 professores da Unesp vão contribuir com as discussões sobre questões cruciais da nossa cidade. Neste primeiro momento, participa com a gente o professor do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru, o professor Danilo Rotberg. Muito obrigada por sua presença. Obrigado. E quase um ano e meio depois, um dos principais desafios da administração é fazer grandes investimentos, tendo um impedimento legal de aumentar os gastos. A imposição é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que a folha de pagamento dos funcionários não ultrapasse 54% da receita corrente líquida. Há um limite prudencial de 51,3% e Bauru já está acima desse nível, em 52,56%. Preparamos um material que resume esses desafios. O início do governo foi conturbado com chuvas recordes e o alagamento de pontos conhecidos da cidade. A administração já tem um plano para resolver o problema, mas a um custo de 350 milhões de reais. Na saúde, as principais mudanças e os compromissos mais ambiciosos. A ampliação do atendimento para crianças na UPA Geisel Redentor no meio do ano passado e a recente transferência do pronto atendimento infantil para a UPA do Bela Vista. A ideia de reformar o pronto-socorro central foi descartada com um compromisso do município de assumir a gestão do hospital de base. O problema é que o governo não consegue contratar mais profissionais. Em virtude do limite de responsabilidade fiscal, nós estamos desde de junho, agosto de 2017 até hoje, sem poder ampliar a contratação de profissionais. E isso muitas vezes repercute na comunidade. Esperamos que, com a aprovação da Lei de Organizações Sociais, nós possamos, com isso, sair do teto de responsabilidade, porque a contratação por organização social, você deixa de contratar por hora extra, você deixa de utilizar especificamente para algumas áreas e a gente vai ter a possibilidade de repor o quantitativo de profissionais. O secretário de Finanças explica que, por causa de uma mudança de critério do Tribunal de Contas, a cidade não saiu mais do limite prudencial. Em maio do ano passado, o Tribunal de Contas mudou a metodologia do cálculo da receita corrente líquida, que é a base onde a gente busca o cálculo para o índice. Então, ele tirou dessa receita corrente líquida 60 milhões, que refere-se às aplicações dos recursos que a FUNPREV tem, de recursos que ela recebe mesmo, né, de contribuição tanto do servidor como da prefeitura, que é o caixa dela para garantir as aposentadorias. Então, essa metodologia do Tribunal de Contas tirou desse cálculo 60 milhões. Quando você retira esses 60 milhões do cálculo, o índice acabou subindo, né? Então, daquela data para frente, a gente tem feito, correndo atrás, né, de redução de despesa com o pessoal, só que a despesa nós avaliamos em 12 meses. Então, não adianta você baixar a despesa em um mês, porque você calcula com base nos 12 meses, tanto da receita como da despesa. Além da saúde, pastas como a de educação sofrem com o arroxo financeiro. Nós temos secretarias que prestam serviço direto para a população. Por exemplo, educação e saúde são as mais afetadas, porque com essa crise a população buscou mais esse serviço, e, ao mesmo tempo, nós estamos com menos funcionários prestando o serviço para a população.
a redução de horas extras afeta diretamente essas secretarias. Não que outras secretarias não tenham sofrido com isso, mas as pontuais são educação e saúde. Gazeta, o Tribunal de Contas não dá mostras de que vai voltar no critério antigo, que colocou o Bauru, né, acima do limite prudencial. O que a sua gestão tem feito ou pretende fazer para que Bauru volte a ter margens para investir? A gente sabe que nesse início de ano tem o IPTU, o IPVA, então esse primeiro quadrimestre deve dar uma aliviada, mas tem também a pressão com o reajuste dos servidores. Então, o que vocês pretendem fazer para Bauru sair desse limite? Lembrando sempre que há aquela pressão por redução de cargos comissionados, incentivos ao aumento da arrecadação. Eu acho que a gente tem que primeiro falar dessa mudança do Tribunal de Contas, né? O ano passado ele fez a mudança, mudou a regra do jogo, em pleno jogo, né? Tirando a FUNPREV de dentro do nosso limite prudencial. Isso não aconteceu só em Bauru, aconteceu em todos os municípios que usavam também desse expediente dentro do seu cálculo do gasto com o pessoal. Então essa regra foi mudada sem uma consulta prévia e todos os municípios tiveram que se adaptar a isso, né? Bauru naquele momento tinha um gasto com o pessoal de 49,8%. E nós ampliamos em menos de um mês para quase 52% naquele momento, né? Então, por isso, como vimos, a Prefeitura não pode contratar mais funcionários. O que acontece é que o nosso limite prudencial hoje ele é mascarado, porque o nosso limite verdadeiro é abaixo dos 51%. Né? Foi modificado por conta dessa mudança do Tribunal de Contas. A conversa que a gente vem tendo com o Tribunal de Contas, inclusive eles estiveram em Bauru recentemente, numa palestra, existe já um movimento dentro das pessoas que compõem o Tribunal de Contas de que eles podem repensar essa estratégia que eles tomaram, até por conta da situação econômica do país, até por conta da questão dos investimentos dos municípios. É claro que nesse momento a gente teve que parar com as contratações, nós estávamos repondo os funcionários na área da educação, nós temos 8 creches para entregar até o final do mandato e teríamos que contratar mais professores. Na área da saúde, nós já herdamos um governo com 600 pessoas a menos na área da saúde. Passamos recentemente pela Câmara Municipal a lei de OS, que vai possibilitar com que o município possa fazer essa contratação direta com a organização social exatamente para a área da saúde, né, a nossa ideia na questão das UPAs. Então, tem algumas possibilidades que a gente enxerga de investimento mesmo acima do limite prudencial. A questão dos cargos comissionados, né, eu acho que isso é um tema importante porque vira e mexe isso é recorrente. Como a gente não mudou o organograma, são os mesmos cargos comissionados que existiam no governo passado. Nada foi alterado com relação a isso. E não é possível reduzir esses cargos? Então, é possível reduzir a partir do momento que eu encaminhe para a Câmara Municipal o novo organograma, que já está pronto. Ele tem uma redução significativa de cargos comissionados, uma mudança totalmente diferente, estrutural na Prefeitura, mas eu preciso que o limite abaixe para poder encaminhar esse novo organograma para a Câmara Municipal, porque ele cria cargos. E a lei não permite que você crie cargos, mesmo o valor com o pagamento desses cargos seja menor do que nós pagamos hoje. Mas só para que você tenha uma ideia, os cargos comissionados que a gente pode trazer de fora, pessoas que eu trouxe para o governo, representa 0,01% do valor que eu gasto com o pessoal. Então é insignificante do ponto de vista de impacto na folha de pagamento. Por isso que ele não é o pior problema hoje do município com relação ao gasto com a nossa folha, até por conta, que eu já disse no início, que o nosso percentual ele foi mascarado por conta dessa mudança do entendimento do Tribunal de Contas. Agora, prefeito, olá professor, mesmo com essas contratações sendo interrompidas, pelo menos nesse momento, a gente já teve o anúncio da Fundação de Previdência de que o aporte da Prefeitura para a FUNPREV em 2019 deverá aumentar e já existe um pacote de estratégias para que isso aconteça. Eu queria que você falasse rapidamente de qual vai ser a estratégia e a gente tem que lembrar também que a gente está num momento de crise econômica no país e existe um cenário também de um menor repasse do Fundo de Participação dos Municípios, não é? Para as prefeituras. Mesmo assim, o Fundo de Participação dos Municípios tem sido adequado, né? Ele não caiu tanto como a gente imaginava. Então, a gente espera que agora 2018 continue no mesmo patamar, com um acréscimo pequeno em relação aos anos anteriores, quando o país não estava no processo recessivo, mas ainda assim é um valor significativo que entra nos cofres públicos. Com relação à FUNPREV, nós tivemos o impacto do PCCS, que aconteceu exatamente no nosso governo.
Nós tivemos, também está sendo revisto, não é? Que nós vamos precisar rever, né? Nós tivemos no ano de 2017 um aumento quase que linear de 15% para 3.900 funcionários públicos municipais por conta do PCCS, por conta das gratificações e cursos que os professores fizeram e outras categorias fizeram. Então, eles tiveram um aumento quase de 15% no salário de mais de 3.900 pessoas. E isso diretamente impacta na FUNPREV, né? O que nós estamos tentando acertar com a FUNPREV agora é se esse pagamento pode ser feito através de outras possibilidades e não financeira. A Prefeitura tem um conjunto de terras, de terrenos, que podem ser negociados nessa dívida, que certamente vai desonerar grande parte da população, porque a Prefeitura já tem uma dificuldade de cuidar desses terrenos. Então, a FUNPREV assumiria os terrenos em troca dessa dívida, para que nós não necessitamos desembolsar esse valor a partir do ano que vem, que certamente impacta diretamente no orçamento do município. Estamos tentando chegar num entendimento para isso. Danilo, a gente vem discutindo até agora limitações orçamentárias, muitas decorrentes dessa imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela impõe uma série de regras para o gestor público. Há uma falsa ideia de que ela dificulta os investimentos do Estado? Sim, essa visão é interessante porque, em geral, a visão mais comum sobre esse assunto é a de que os limites, né, de gastos devem implicar redução de despesas. Isso significa, então, sempre redução de salários, redução de pessoal, economia, desinvestimentos, né? Mas também é possível desenvolver um outro olhar e compreender, talvez, as questões de uma maneira um pouco diferente, né? Então, uma visão um pouco, talvez, não tão comum é aquela que aponta a necessidade de ampliar receitas, né? E para ampliar receitas, nós entramos em discussões um pouco difíceis, que nem sempre são lidadas bem pelas pessoas. Mas o primeiro momento de aumentar despesas tem a ver, claro, com gestão de eficiência, como medidas já tomadas pela administração em muitas prefeituras em todo o país, medidas que envolvem, claro, redução de cargos comissionados, e redução de desperdícios, e realocação de recursos, medidas em geral de gestão de eficiência e eficácia que podem, claro, contribuir para que o gasto seja otimizado e gere mais resultados. Já uma segunda frente de mudança, que implica também a ampliação da arrecadação, é ainda mais difícil de lidar, porque ela envolveria, em geral, aumento de impostos ou, pelo menos, uma redistribuição fiscal. E, segundo essa visão, em geral, há, claro, um problema de arrecadação em todo o país, não só nos municípios, que concentra as faixas de arrecadação nas camadas de menor renda. Então, proporcionalmente, é comum sustentar que no Brasil os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os ricos. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada. É claro que nós temos que ter em mente de que a estrutura federativa brasileira concede aos municípios um papel pequeno nessa mudança. Mas, mesmo assim, a gente pode pensar que as transferências federais, por exemplo, que certamente impactam o limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tem a ver com fatores diversos. Um deles, muito comentado, é o fato de que o Brasil, desde 1995, não cobra o imposto sobre lucros e dividendos de pessoas físicas, com o argumento de que seria uma dupla taxação, já que esses impostos já foram aplicados no próprio lucro das empresas, né? Mas nós sabemos, foi amplamente divulgado pela imprensa desde então, que o Brasil, em 1995, era um entre 5 países que cogitava essa mudança e, na época, implementou esta mudança. E cálculos modestos, feitos inclusive por economistas de todas as colorações políticas, indicam que em 2015, por exemplo, poderiam ser arrecadados 60 bilhões de reais com um imposto que, na prática, todos os países do mundo pagam, né? Se em 95 esse imposto foi cogitado por 5 países, hoje apenas o Brasil e mais um único país, que é a Eslováquia, deixam de cobrar esse tributo, né? E só para título de comparação, em 2015, o alegado déficit da Previdência era de 85 bilhões de reais. Então vejam que mais de 2/3 do alegado déficit da Previdência poderia ser coberto por um imposto que já é cobrado por todos os países do mundo. Então, esse é, claro, um problema de gestão sobre o qual o município tem poucos poderes, mas os prefeitos, em sua organização, podem pressionar o governo federal para esse tipo de mudança.
E a gente continua, então, falando dessas limitações, também de participação popular e das possibilidades de investimento na saúde no próximo bloco. O Bauru em Debate volta num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje o convidado é o prefeito Clodoaldo Gazeta, que presta contas da sua gestão. E na companhia da jornalista Lidiane Oliveira, recebemos também, para ajudar nessa discussão, o professor da Unesp, Danilo Rotberg. Falar um pouquinho sobre saúde, prefeito, como condição para que o Estado criasse o curso de medicina na USP em Bauru, houve uma necessidade ou uma reivindicação por uma contrapartida do município de que a prefeitura, de que o município assumisse a gestão do hospital de base. Agora a gente tem esse problema das restrições orçamentárias e mais um capítulo dessa novela toda é a exigência do Estado, que não estava acordada de início, de que a cidade, o município também assuma passivos trabalhistas. Como é que fica essa nova pendência agora e como o prefeito e a prefeitura pretendem conduzir essa questão aí nos próximos meses? Eu me lembro que a primeira conversa que eu tive com o governador, logo no começo do mandato, foi exatamente no sentido de estabelecer uma parceria com o governo do Estado. Eu tinha direito a fazer um pedido a ele, né? E fiz o pedido exatamente nesse sentido. Disse a ele que o município estava disposto a colaborar com a questão da saúde pública na cidade, até porque nos últimos 8 anos nós tínhamos um conjunto de problemas estruturais na área da saúde pública que levaram mais de 500 pessoas a morrerem numa fila de espera por internação no município. E o município precisava ter naquele momento um hospital de referência para que nós pudéssemos fazer a internação desses pacientes, que era o final do ciclo, né? Nós temos a atenção básica, temos as UPAs e teríamos que ter o processo de internação também na mão do município. A primeira proposta foi que nós entraríamos com recurso, na ordem de R$2 milhões, para uma parceria junto ao Hospital das Clínicas, que está sendo montado pelo governo do Estado. No meio da conversa, depois de um certo tempo, conversando com o secretário de Estado da Saúde, Dr. Davi Wippe, se pactuou então que o município ficaria com o hospital de base e que o mesmo seria porta de referência como hospital de ensino para a faculdade privada que se instalou na cidade de Bauru, que é a Uninove, e o Hospital das Clínicas seria a porta de referência para os alunos da USP, da Faculdade de Medicina. Esse foi inicialmente o acordo firmado com o Estado. E começamos a elaborar o plano operativo a partir de janeiro desse ano, para que pudéssemos chegar num denominador comum. Quanto ficaria no hospital de base e de investimento do Estado também para ajudar o município, porque com R$2 milhões não tem como o hospital rodar, e mais o que o aporte do município ajudaria nesse processo todo. Foi quando o Estado apresentou uma conta que não estava originalmente prevista, que era o passivo trabalhista do hospital de base. Automaticamente nós dissemos que não teria condições o município de assumir um passivo trabalhista desse, que nós continuaríamos ainda no plano operativo se o Estado retirasse essa proposta. E para nossa felicidade, com a mudança agora do governo, assumindo o governador Márcio França, a mudança para o doutor Zago, que assumiu agora a Secretaria de Saúde do Estado, na conversa de ontem, né, com o secretário de Saúde do município, o Dr. Fogolin, ficou estabelecido então que essa história do passivo trabalhista sairia da conversa, né, e que nós teríamos, inclusive, além da questão do hospital de base, voltar ao processo do plano operativo, a possibilidade de que a Prefeitura de Bauru pudesse assumir a regulação das internações na cidade, que hoje fica a cargo de uma OS, que é a CROSS, em São Paulo, que não conhece a realidade regional e que faz uma regulação que, no nosso ponto de vista, não é adequada para os pacientes do município e das cidades da região. Então, estamos nesse momento, nessa fase dessa negociação com o Estado. A faculdade não vai deixar de existir, ela vai continuar aqui, né? Isso é uma vitória para a cidade de Bauru. Depois de 60 anos, nós conseguimos trazer uma faculdade de medicina da USP, que só Bauru, Ribeirão e São Paulo é que tem, né? Uma faculdade de referência. Mas agora temos que acertar esses ponteiros com relação às duas unidades hospitalares, tanto o Hospital das Clínicas, que deve começar a funcionar no segundo semestre, como o hospital de base, que do nosso entendimento tem que continuar funcionando nessa parceria governo do Estado e município. E não tem uma previsão de quando o município possa assumir aquela questão do imposto ISS, que também seria uma condição, a receita desse imposto para que o município assumisse a gestão do hospital de base.
Como que vai ser resolvida? O ISS não era uma condicionante e nunca foi. O ISS era um complementar ao valor que nós havíamos pensado com o Estado para aportar. Porque nós já gastamos R$ 2 milhões com a porta aberta do pronto-socorro. Então, né? Esse não é um impedimento? Não é impedimento. Tanto que a nossa proposta inicial, quando assumiu o mandato, era fazer a reforma do pronto-socorro. Criar um centro de referência em emergência. Quando o hospital passou a ser um processo de negociação, o projeto do novo pronto-socorro ele deixou de existir, porque o pronto-socorro seria migrado para dentro do hospital de base. E certamente os 2 milhões que eu já aporto para essa porta de entrada do pronto-socorro seria levado para dentro do hospital. Então o recurso já estava garantido da contrapartida que o município teria para o hospital de base. Só que com 2 milhões, como eu já disse, não é possível você fazer a gestão de um hospital. O governo do estado deveria permanecer não com os 6 milhões e meio que ele aporta hoje, mas com pelo menos 4 milhões e meio para que a gente possa ter um hospital funcionando nos moldes que nós temos hoje. Já que estamos falando de respostas que devem ser dadas à população, falamos sobre saúde, a Prefeitura, professor Danilo, anunciou recentemente a criação de uma ouvidoria em conformidade, em acordo com a Lei de Acesso à Informação. Na sua avaliação, como deve ser formatado esse organismo para que, de fato, ele seja efetivo, né, e responda aos interesses e às demandas aí principais da população? Sim, claro, a criação da ouvidoria é uma excelente iniciativa, deve ser saudada por todos aqueles que valorizam a transparência de governo. Há uma diversidade de regras e procedimentos que vêm desde o governo federal e atravessam o governo estadual para que os próprios municípios tenham ouvidoria, em que incluem estabelecimento de prazos mínimos para respostas. É importante que os procedimentos de acesso sejam bem simplificados, formulários sejam simples. O envio de questões precisa ser muito objetivo também, por meio de procedimentos abertos. E acho que só também poderíamos lembrar que as ouvidorias fazem parte que, na Lei de Acesso à Informação, é colocado como uma dimensão de transparência passiva, não é? Em que os governos estão sempre prontos para responder às solicitações do cidadão. Mas uma ênfase importante também da Lei de Acesso à Informação, em que Bauru talvez pudesse também expandir sua performance, é a dimensão da transparência ativa, em que informações são disponibilizadas pelo governo, pelo agente público, sem necessidade de solicitação, né? Inclusive, muitos dizem que se a transparência ativa, se a disponibilidade de informações fosse o máximo possível, não haveria nem necessidade de nenhuma ouvidoria e nenhuma necessidade de um mecanismo de resposta posterior do gestor, porque todas as informações já estariam disponíveis para acesso direto, em geral pela internet, que é o meio mais acessível, né? Então, nós temos, é claro, acompanhado a evolução da comunicação digital da Prefeitura de Bauru e vemos avanços, mas também vemos muitas oportunidades de aperfeiçoamento que poderiam vir junto com a criação da ouvidoria, como talvez então um desenho e uma ampliação do próprio mecanismo de comunicação digital na internet, o site do governo, coisas desse tipo poderiam ser ainda melhoradas, né? Concordo plenamente. Eu acho que a criação da ouvidoria é um avanço significativo para a cidade. Até que para as pessoas entenderem um pouquinho, né, porque quando você cria a ouvidoria parece que é um canal só de contato das reclamações, do tapa-buraco, da capinação de rua, que também vai ter um expediente para isso, com frequência. Mas o melhor da ouvidoria é medir o serviço público prestado para a população. É exatamente esse papel que ela tem que ter, de saber se as UPAs estão funcionando, se o funcionário A ou B ou C está dando o atendimento adequado para aquelas pessoas que chegam até a porta de entrada do sistema de saúde. Então a ouvidoria passa a ser também um sistema de autoavaliação do município e correções das distorções que acontecem, né? Às vezes a gente não tem a informação adequada e muitas vezes essa informação chega pela rede social e que quase ninguém pode ter acesso àquela pessoa que está fazendo a denúncia. Mas a ouvidoria tem esse papel também de um pente fino no governo, né, para saber o que está funcionando bem e o que não está funcionando para ser corrigido. Então as pessoas têm que também ter esse entendimento que não é só a reclamação do tapa-buraco, do vazamento de água, mas sim de uma avaliação estrutural da prefeitura. Sim, e acho que esse é um outro grande desafio, na verdade. Como processar grande quantidade de respostas que certamente ocorrerão em função da ouvidoria, né? Como tabular, sim, como dimensionar. Como isso atingirá as secretarias e gerará mudanças, ação, né? Porque você tem um tempo de resposta, né, entre a solicitação que chega na ouvidoria pelo sistema que está sendo montado e a resposta da secretaria ou a resposta da ação do governo para aquela pessoa que solicitou. Como é um sistema, né, vai certamente apontar também aquelas secretarias ou aqueles departamentos da prefeitura que demoram o maior tempo de resposta, né?
Mas a gente vai tentar fazer uma ouvidoria, claro que é um processo que está sendo implantado, e aí você tem que também ter o convencimento dos funcionários que ele também tem que aderir a um processo como esse, que vai levar um certo tempo, mas é uma experiência que eu acredito que vem para ficar e vai ter grande possibilidade de dar mais transparência nas ações do poder público. Seria uma equipe específica ligada ao gabinete da prefeitura ou cada secretaria teria seu próprio organismo? Você tem uma pessoa em cada secretaria que faz a resposta das ações que chegam pela prefeitura. Como é um sistema, vem tudo automático, né? Então você tem uma reclamação de um setor de saúde, ele vai diretamente para a Secretaria de Saúde, que tem uma ouvidoria específica lá, já está em funcionamento desde o ano passado. E essa resposta vem automaticamente para a pessoa que pediu a informação. Então, como é um sistema, você vai ter o alerta sempre que o tempo estiver sendo ultrapassado na linha de resposta. Mas volto a dizer, é importantíssimo, acho que Bauru dá um super passo nessa linha da transparência. Nós já temos a corregedoria, temos a controladoria interna, que presta um grande serviço para a prefeitura em si, mas a ouvidoria vem para contemplar esse tripé de ações de transparência do governo. Queria aproveitar a participação do professor Danilo, que ele fica com a gente até este bloco. Danilo, há uma série de compromissos feitos em campanha na Gazeta, ainda falando dessa expectativa que é gerada na população, uma série de compromissos assumidos em campanha e que muitas vezes eles não se desenrolam na velocidade em que a população espera. É preciso que as pessoas entendam melhor a lógica, a celeridade da gestão pública, ou essa insatisfação, essa frustração, ela é compreensível? Esse é um dos grandes desafios para as democracias em toda parte no mundo, né? As pessoas entenderem, na verdade, os desafios, as complexidades, das dificuldades que os gestores precisam enfrentar. De fato, é sempre recomendável haver um certo equilíbrio entre demandas e necessidades e as formas de atender essas necessidades, né? É claro que, com frequência, os governos se envolvem em promessas, porque as promessas são parte das campanhas, mas também é preciso que uma espécie de educação para a democracia nos leve a ver os avanços com mais equilíbrio e tentar entender, na verdade, que os problemas dificilmente se resolvem do dia para a noite e nós precisamos ter... É claro, paciência não é a melhor resposta para quem realmente precisa de algo, mas de qualquer forma nós precisamos ter uma visão mais equilibrada e ver a gestão pública como um processo, em que avanços ocorrem, mas também impedimentos, obstáculos que aos poucos têm que ser lidados e superados. Danilo, então muito obrigada por sua contribuição. Eu agradeço. Nesse bloco do Bauru em Debate. E depois do intervalo a gente recebe um outro pesquisador da Unesp, porque vamos mudar de assunto. Vamos falar dos projetos que prometem destravar a cidade. O Bauru em Debate volta num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente discute a gestão do prefeito Clodoaldo Gazeta com o próprio. E na companhia da jornalista Lidiane Oliveira, recebemos agora um novo convidado para debater outras questões importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. É o professor do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Unesp em Bauru, o Adalberto Reto Júnior. Adalberto, muito obrigada por sua disponibilidade em participar dessa discussão com a gente. Eu que agradeço a possibilidade de ter uma interlocução tão rica com o prefeito e com vocês. E antes de puxarmos a nossa conversa sobre a série de leis que prometem destravar a cidade, conforme prometemos, vamos saber o que pensa o Legislativo da velocidade desse processo. A Lidiane conversou com o presidente da Câmara, Sandro Bussola. Desde o início, todos os prazos que foi colocado, a gente sabia dessa dificuldade, tendo em vista as próprias audiência pública que tem que ser feita, a população que deve ser consultada. Houve uma reunião recentemente com o próprio Ministério Público, justamente para a gente discutir essas agendas de destravamento, onde tem que seguir todo um trâmite, todo um contexto, que precisa agora uma proatividade mais rápida e mais ágil do próprio Executivo e que a Câmara está preparada para fazer todas as modificações e o destravamento que for possível e apresentado pelo Executivo. Bom, tá aí o Bussola falando de proatividade do Executivo. Houve um ajustamento, né, nos prazos que vocês combinaram com a Câmara para a apresentação dessas leis que prometem destravar a cidade. E eu gostaria que você começasse comentando uma das leis que já está em tramitação, né, Lidiane, na Câmara, que é a lei das ZICs, Zonas de Indústria, Comércio e Serviços.
para a população que não está muito ligada nesse tema, gostaria que você explicasse, Gazeta, o que foi usado para atribuir esse novo critério e de que forma essas ICs podem atrair mais investimentos para a cidade, que é o que todo mundo espera. Bom, primeiro é importante citar a questão das leis do destravamento. Não são só as leis atuais que nós estamos encaminhando para a Câmara, faz parte de um conjunto de ações que desde o primeiro dia de governo nós estamos implementando, tanto na Prefeitura como no processo de novos arcabouços legais para que a Câmara possa apreciar. Mudar leis que há mais de 20 anos não eram mudadas é um desafio, não é simplesmente fazer tudo no toque de caixa, né? No estalar dos dedos, não dá para se fazer isso. Tanto que os governos que tentaram fazer isso, fizeram e automaticamente essas leis foram declaradas inconstitucionais, grande parte delas. Então nós estamos cumprindo todo o ritual correto de audiências públicas, de discussão com o Ministério Público, de discussão com as forças vivas da cidade, com a Câmara Municipal, que é um instrumento adequado depois de aprovação dessas leis, para que tudo aquilo que for aprovado permaneça valendo na cidade de Bauru por muito tempo. Então nós estamos mudando um conjunto de legislação que há mais de 20, mais de 30 anos não eram alteradas no município. A lei das ICs é uma delas, porque era uma lei que até então tinha sido pensada para atração de novos empreendimentos para a cidade e não teve nenhum tipo de ação positiva do Poder Executivo que pudesse fazer com que essa lei de fato pegasse. O que nós estamos fazendo com a lei das ICs agora é permitir um uso misto dessas áreas que fazem limite com as principais rodovias que cortam a cidade de Bauru. Então você vai poder ter, além da indústria, comércio e serviços, pessoas morando ali, né? Conjuntos habitacionais que possam fazer com que essa área também seja atrativa para novos investimentos. Foi exatamente uma mudança, não é uma flexibilização, mas uma regulamentação melhor do uso, né, adequado dessa zona de indústria, comércio e serviços que agora também pode ter um processo de habitação. Esperamos que com isso, além, porque tem ali modelos de compensação, para quando você quiser construir casas, por exemplo, você tem que compensar em áreas para construção de indústrias. Então tem um modelinho de compensação bem interessante que a gente vai ganhar, inclusive, mais áreas para que possam ser ofertadas para as empresas que, porventura, estejam se instalando no município. Acreditamos que com isso a gente possa dar um dinamismo melhor para essas áreas que até então não tinham sido adequadamente ocupadas. Olá, professor. Aproveitando o assunto do projeto de lei das ICs, que está em tramitação na Câmara, e também esse pacote de leis que prometem destravar a cidade, como é que a gente amarra tudo isso com um projeto de desenvolvimento econômico e urbano sustentável? Lembrando, inclusive, que a sustentabilidade foi uma das bandeiras da campanha do prefeito Clodoaldo Gazeta. Uma das coisas importantes dentro desse cenário é que pensar sustentabilidade requer pensar também pesquisa, né? Não dá para se falar em plano diretor hoje ou flexibilização disso, daquilo, se nós não temos uma efetiva pesquisa que vai da hipótese da transformação disso. Isto é, o que o prefeito falou agora de flexibilização de uma área que antes era somente de uso industrial. Isso é muito bom. Na realidade, o uso misto é uma realidade. Em todas as cidades que nós vamos e começamos a fazer um levantamento dessas cidades, para surpresa de todos, a cidade cresceu com usos mistos. Entretanto, a legislação é defasada sobre isso. Logo, é importante entender que nós estamos trabalhando numa cidade contemporânea. Numa cidade contemporânea que tem relações com outras cidades a partir de fluxos e utilização, por exemplo, em pessoas que trabalham em Bauru, moram em Piratininga, moram em Bauru, em Agudos, etc. e tal. Isso significa dizer que existe uma rede de cidades, do qual Bauru é a maior cidade. Entretanto, existe uma colaboração entre essas cidades. Nesse sentido, essa área, que sempre foi pensada como urbano, rural, e depois urbano, ela começa a ser alvo de uma reflexão muito grande. Como legislar sobre essa área, né? Uhum. Isso é a grande questão do urbanismo mundial. Todos no mundo estão começando a dizer como nós vamos estar trabalhando nessa urbanização dispersa. Isto é, antes era campo, agora não é mais campo. Se você se desloca para Agudos ou para Piratininga ou para qualquer uma das cidades, é uma realidade nova que se coloca, que existe vários elementos construindo esse território.
desde habitação, indústria, comércio, etc. e tal. Legislar sobre isso significa pensar claramente em pesquisa que vai dar cenário hipotético dessa transformação, porque nessas áreas são as áreas que nós temos os fundos de vale, quase sempre, e que são, em algumas APAs, áreas de proteção ambiental, mas acreditem, às vezes do lado de cá é APA e do outro lado da cidade não é APA. O que é importante que Bauru protagonize essa discussão, chamando esses municípios para que essas coisas sejam discutidas conjuntamente. Não dá para ser APA de um lado e não APA do outro lado. Nós estamos trabalhando com território, onde veios fluviais são questões territoriais, como também vegetação. Logo, pensar a cidade sustentável, primeiro, precisa pensar parcerias no qual todas essas cidades começam a ter uma dimensão de planificação territorial e também urbana, né? E, claro, Bauru é essa cidade que deve começar a chamar isso, por quê? Porque é a maior cidade da região e ela tem que assumir isso nessa condução desse processo de planificação territorial. Eu acredito que só dá para se trabalhar com parâmetros de sustentabilidade quando se pensa num plano territorial. Num plano onde a questão do lixo, a questão das águas, a questão da vegetação, ele deve ser pensado. E aí a presença das universidades, eu falo não só pela Unesp, mas das outras universidades com pesquisas, é que vão dar o suporte suficiente para dizer, olha, nesse ponto existe uma interrupção de um sistema aquático, ele deve ser reabilitado. Entretanto, se nós compensarmos com outro município, isto é, visualizar de uma forma conjunta essa rede de cidades, em todos os aspectos, tanto nos urbanos quanto nos territoriais. Não dá para ser diferente. Não sei se a Lidiane quer remeter a mesma questão para o Gazeta e ele fique à vontade para responder, né, sobre esse desenvolvimento sustentável. E também eu já aproveito que o professor falou muito de pesquisa, de trabalhar de forma integrada, e o Instituto de Pesquisa, que foi uma discussão que você trouxe durante a sua campanha, inclusive com possibilidade de a universidade colaborar, ele vai sair do papel, Gazeta? Ele já saiu do papel, né? O Instituto de Planejamento já foi criado pelo plano diretor de 96. O que ele precisa ser é implementado, né? Ele já foi criado, a gente está só esperando essa mudança aí do limite de gasto com o pessoal abaixar para que encaminhemos o organograma com a criação, na verdade, do Instituto, a formação dele. E ele é exatamente esse coração do governo, né? Vai pensar a cidade estrategicamente para o futuro, exatamente nesse contexto que o professor Adalberto está dizendo. Vou dar um exemplo prático do que ele disse. Nós temos a APA do Batalha, né? Nós temos uma APA estadual que envolve os municípios de Agudos e Piratininga, né? E alguns outros, que essa APA vai até quando o Rio Batalha coloca suas águas no Rio Tietê, mas nós também temos uma APA municipal. A APA municipal estamos fazendo o plano de manejo agora. E ela tem muitas restrições. Só que Piratininga e Agudos, mesmo sendo uma APA estadual, não tem as restrições que Bauru tem. Então lá você tem conjuntos habitacionais sendo construídos próximos de áreas de mananciais, sem a mesma retaguarda da sustentabilidade que o município de Bauru, no passado, colocou como restrição. Agora, com a possibilidade de ocupação das APAs, nós vamos poder ocupar a região do Rio Batalha, mas com modelo compensatório. Olha, dá para ocupar essas áreas aqui, mas você tem que reflorestar essas outras para a preservação dos mananciais que a gente tem no município. Mas isso num contexto regional, porque não dá para pensar a Bacia do Batalha sem ter Piratininga e sem ter Agudos dentro da mesma mesa discutindo o abastecimento da cidade de Bauru, né? Porque nós captamos água ali para abastecer quase metade da população da nossa cidade. Então essa estratégia de desenvolvimento regional, ela tem que ter uma permeabilidade do governo e Bauru tem que ser o propulsor disso, por ser a maior cidade e chamar essa discussão. Nós estamos tentando fazer a nossa parte, que são os planos de manejo, que ficou 20 anos para serem feitos, e agora a gente fez a contratação dos 2 planos de manejo, tanto do Batalha como do Vargem Limpa Campo Novo, e esperamos que em setembro a gente possa começar a chamar essa discussão territorial do que fazer com essas APAs do ponto de vista da sustentabilidade.
Prefeito, o cronograma de expansão urbana, ele envolve também um apontamento, inclusive feito por alguns vereadores bauruenses, com relação à necessidade de revisão das leis de concessão e doação de áreas a empresas privadas, até motivado por conta do anúncio de desligamento da fábrica da Mondelez em Bauru. Você tem discutido isso junto à sua Secretaria de Planejamento? É algo que você pretende rever ainda esse ano? Nós temos um outro modelo de concessão de áreas em Bauru. Antes isso era feito meio que sem um planejamento, né? Não existia inclusive a hierarquia dos processos que entravam na Secretaria de Desenvolvimento. Hoje você tem um sistema, né? As empresas sabem exatamente quem está na fila e quando você tem 2 ou 3 empreendimentos disputando uma mesma área, isso é feito um chamamento público, né? Para que a prefeitura possa ter outorga dessa área que está sendo doada. Então, hoje você tem um novo sistema de concessão de áreas públicas para atração de investimentos. No caso da Mondelez, especificamente, foi uma decisão da própria empresa de fechar 2 plantas no Brasil e essas plantas serem incorporadas por 2 outras fábricas que existiam em Curitiba e em Pernambuco. Venho falando isso com o prefeito de Piracicaba, que foi a outra planta fechada da Mondelez, e as pessoas ainda falam, mas o município podia ter feito alguma coisa? Nada. O município não podia ter feito absolutamente nada por uma decisão estratégica de uma empresa que, das 180 plantas que tem no mundo, decidiu estrategicamente fechar 30. Né? E 2 delas foram exatamente no Brasil. Tanto que os impostos que são arrecadados pela Mondelez em Bauru significam praticamente nada de arrecadação para o município. Né? Dos 120 milhões de reais que eles arrecadam em ICMS para o governo do estado, apenas 3, que é uma cota parte disso, fica em Bauru. Então, do ponto de vista, claro que a geração de emprego para nós é importante. Né? Nós perdemos 700 postos de trabalho, que isso impacta diretamente na economia da cidade. Mas do ponto de vista de estratégia de empresa, a Prefeitura de Bauru pouco podia fazer naquele momento. O bom é que nós estamos trazendo empresas importantes para a cidade. O ano passado se instalou em Bauru a AES-Tietê, né? Uma multinacional que está operando as usinas hidrelétricas do estado de São Paulo e as eólicas da Bahia pelo sistema de operações instalados em Bauru, com geração de 700 empregos diretos de alta tecnologia. Né? Temos aí a fábrica da TEL, que está se instalando também na cidade, já está construindo, são mais 1.500 empregos diretos, supermercados que estão expandindo as suas redes na cidade de Bauru. Então a gente espera que nos próximos meses tenhamos aí uma oferta de emprego muito interessante e melhor. Nós pactuamos com essas empresas que toda a mão de obra que elas vão contratar passe necessariamente pelo time do emprego. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as pessoas são capacitadas ali para poder fazer a indicação para essas empresas que estão instalando na cidade. Com base nisso, a gente consegue pegar exatamente aquelas pessoas que mais precisam, que estão próximos do estado de vulnerabilidade, para a gente poder trazer essas pessoas de volta à sociedade e a uma possibilidade de renda e trabalho na cidade de Bauru. A gente continua a falar então de concessões de áreas e outras questões de planejamento urbano no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo. O Bauru em Debate está de volta e hoje com o prefeito Clodoaldo Gazeta recebemos a jornalista Lidiane Oliveira e o professor da Unesp, Adalberto Reto Júnior. E eu volto com o professor Adalberto, que quer fazer uma contribuição à discussão que fazíamos no bloco anterior sobre a possibilidade de criação de um instituto de planejamento para pensar a cidade, principalmente em relação a essas questões de ocupação urbana. Na realidade, eu solicitei para um esclarecimento em função de dar alguma perspectiva maior. Né? A criação de um instituto, ela vem atrelada a uma autonomia, tanto econômica quanto científica. Isto é, se nós trabalhamos com pesquisa e as prefeituras começam a trabalhar políticas públicas de implementação, inovações, etc. e tal, um instituto de urbanismo, ou ainda de planejamento territorial, ele poderia ser uma efetiva parceria entre as universidades e as prefeituras, não uma prefeitura, mas Bauru e as prefeituras. Para isso, existem grandes fundos, mas muito grandes, da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, que tem uma linha para pesquisadores doutores e para as prefeituras que aderirem a esse tipo de proposta, chamada políticas públicas. Nesse sentido,
o Instituto deveria ter essa autonomia e os pesquisadores que quisessem contribuir para isso se inscreveriam com pesquisas pontualizadas, não iria ter um gasto, porque o próprio pesquisador teria projetos individualizados, né? Isto é, teria um cadastro desses pesquisadores, porque assim Bauru iria estar protagonizando uma planificação inteira do território. Todas as prefeituras, por exemplo, esse instituto poderia ser um grande banco de dados em que todos os mapas de uso, mapas de transformação da cidade, cenários, etc., pudessem estar todos eles dentro desse sistema e as prefeituras acionariam todos eles, né? É fundamental a universidade dentro disso, porque nós fazemos pesquisa, nós atualizamos cadastros, nós temos esse tipo de lastro que pode alimentar e dar suporte para que esses dados possam contribuir na planificação tanto urbana quanto territorial. Nesse sentido, eu temo que a concepção dele venha a ser uma nova secretaria, ao invés de efetivamente ser esse grande cérebro da região, né? E nesse sentido, cabe ao próprio prefeito chamar esses prefeitos, as câmaras, para que nós possamos, junto com as universidades, eu já me coloco à disposição pela Unesp, pensarmos o formato disso com a solicitação de verbas de pesquisas que nós temos disponíveis, principalmente no estado de São Paulo. Uhum. Então, essa parceria que é frutífera, porque a partir dessa periferia, nós, com pesquisas que podem gerar inovações, as prefeituras iriam estar assinando possibilidades de estar revendo essas inovações, né? Implementando essas inovações. O importante é dizer que, com a criação do Ministério, houve uma passagem para os municípios de uma certa autonomia, né? Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de você, a partir de pesquisas, começar a delinear um projeto regional com esse tipo de característica. Eu sou totalmente a favor, desde que eu vejo falar sobre isso, do Instituto, etc. e tal, até porque nós temos um instituto com essas características que, de certa forma, manteve ou ainda conseguiu dar suporte ao desenvolvimento de Curitiba, né? Guardadas as devidas proporções, até pelo tempo em que esse instituto foi colocado, nós temos suporte de pesquisa para isso, né? E só, no meu ponto de vista, atrelando a questão da sustentabilidade, só quando nós pensarmos que a pesquisa é fundamental para qualquer ação dessa e que os prefeitos possam entender que a pesquisa é que vai mostrar o que vai compensar, o que não vai compensar, dentro dessas linhas mais amplas do território, é que essas coisas começam a se colocar no tempo. A gente tem que pensar que não só a cidade, quanto a região, tem que ser um cenário de transformação pensando na sustentabilidade. Não se faz sustentabilidade com uma cidade, mas sim com uma planificação territorial, né? Então, é muito importante isso. Eu diria que talvez, caso essa gestão implemente esse órgão, talvez seja a mola propulsora de uma transformação efetiva do território. Uhum. Não só do ponto de vista das questões ambientais, como também de patrimônio, como também de economia, né? Como que o território está pensando essa economia. Nós temos áreas muito importantes dentro dessa região, como, por exemplo, envolvendo Botucatu, as cuestas, patrimônio arquitetônico, patrimônio natural, das grandes paisagens que formaram a riqueza do Brasil e do estado de São Paulo, como o café, e isso está sendo quase que levado a uma decisão unitária de cada cidade, ao invés de uma decisão maior, né? Seria muito bom, por exemplo, você vir à região e conseguir visitar fazendas de café no território inteiro, pegando todas essas cidades e mostrando que o patrimônio industrial que levou à formação dessas cidades é muito importante, mas ele pressupõe essa rede que agora nós estamos falando, porque quando ele nasceu por uma rede de ferrovias, né, que foram pouco a pouco se transformando e se adequando.
Agora, professor, no momento em que se discute, né, esse redesenho do perímetro urbano e essa preocupação em expansão pelas laterais da cidade, como é que fica o enfrentamento com relação aos vazios urbanos das regiões centrais, a necessidade de revitalização do centro? Se o Gazeta também quiser comentar rapidamente depois. Isso é outra questão muito séria. Por exemplo, quando você pensa na expansão do perímetro, no meu ponto de vista, você tem que começar a imaginar que aqui é Bauru, aqui é Agudos, aqui é Piratininga, isto é, vamos discutir com essas cidades como nós vamos trabalhar essa área que antes era rural. Agora não é mais rural, agora ela é mista. E nós vamos, de um lado e de outro, começar a pactuar para ver qual o impacto menor, mas ao mesmo tempo, qual a qualificação melhor para ser pensada para a população que mora ali, que optou por morar ali, possa estar dando suporte para uma reconexão ambiental ou ainda uma reconexão urbana, no caso de áreas internas à cidade. E aí eu vou para a área central de Bauru, que é o pátio ferroviário. A questão do pátio ferroviário ela é uma questão muito, muito séria. Por quê? Primeiro, a partir do momento em que o Condefat tomba aquela área, tem a proposta de tombamento, existe uma degradação abissal. Isto é, o período em que está tombado, tombou-se, porque junto ao tombamento não foi pensada uma política pública de apoio a esse tombamento, de valorização daquela área, né? Nesse sentido, existe uma questão a ser discutida com o próprio Condefat, porque aquilo é um patrimônio do Estado, mas a política pública de manutenção daquilo tem que vir por aqui, né? Quando eu estive no Condefat e esse processo passou por lá, uma das questões principais obviamente que ninguém vai discutir a importância desse pátio para a história, não só do Estado de São Paulo, como do mundo. A questão da Revolução Industrial, que a Noroeste ligava o Oceano Atlântico ao Pacífico, numa ligação econômica dos dois oceanos, que até agora não foi feita nessa parte abaixo do Equador. E, logo, existe uma dimensão fantástica, histórica desse processo. Entretanto, a resolução dela, ela também tem que ser entendida dentro de um projeto de cidade contemporânea. Por exemplo, nunca pensar aquela área de dentro para fora. Ela é tombada e ela não tem relação com os outros bairros na cidade. Obviamente que a relação dela inicial é com o centro, mas se você vai ver toda a extensão da área, ela tem uma ligação com quase todos os bairros da cidade. Isto é, a cidade contemporânea tem que ter um projeto policentral, policêntrico. E se o Gazeta quiser contribuir, então, infelizmente, o nosso tempo está acabando, essas discussões renderiam muitos outros programas, mas se você quiser concluir, qual é o projeto, então, que a sua gestão tem para aquela área, Gazeta? O projeto para o centro, o projeto para o centro da cidade, ele não pode ser de um governo. Eu digo isso porque a gente poderia muito bem sentar atrás de uma prancheta, chamar os arquitetos da prefeitura e desenhar uma estratégia para a ocupação do centro de forma sustentável, com os parques urbanos lineares e com a questão do uso daquela área para habitação e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser pensado pela sociedade. Por isso que a gente deve fazer um chamamento público para que as pessoas, os arquitetos, as empresas possam pensar num projeto coletivo e esse projeto ser debatido com todo mundo e escolhido como o projeto da cidade de Bauru. Esse não é o projeto do Gazeta, apesar que eu luto por ele há mais de 20 anos, desde a minha época de Secretaria do Meio Ambiente. Acho que essas conexões de bairros, utilizando os parques urbanos lineares, com ciclovias, com áreas de esportes, de lazer, vai dar uma outra cara para a cidade de Bauru, uma outra visão contemporânea e que a cidade precisa ter. Mas eu acho que esse projeto ele tem que ser muito maior do que só de um governo. Ele tem que ser discutido com a cidade e é isso que nós vamos fazer. Fazer um chamamento público, a universidade vai ter a possibilidade de apresentar. E não precisa ser um projeto único, ele pode ser projetos que se conectem, né? Mas aí nós vamos ter que escolher um projeto para a cidade que é aquele que vai fazer com que a gente mude a cara do centro da cidade de Bauru. E posso dizer uma coisa importante, nós temos o dinheiro para fazer esse projeto. É um recurso que está assegurado numa conta bancária da dívida federalizada de Bauru. São 70 milhões de reais que nós estamos trabalhando desde o primeiro dia de mandato para que esse recurso volte para a cidade, por uma conta específica para financiar esse projeto de formação dos parques urbanos lineares com a revitalização do centro, para que isso possa servir para as gerações futuras e as atuais. Tá certo, então, Lidiane, obrigada pela participação. Mais uma vez, obrigada, Gazeta. Obrigada, professora Dalberto, pelas contribuições. Obrigada.
O Bauru Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse programa na programação da TV Unesp, da TV Câmara e da Rádio Câmara. A gente se vê na semana que vem. Até lá!